Agora tem o quadro Saúde Animal no Mossoró Comunidade. Bom, nossa amiga Andressa Suênia está aqui conosco. Andressa, obrigado por ter vindo. Ela até estava justificando aqui no início do programa. Andressa tem se ausentado, se ausentou da última vez por conta de sua mãe, né? Isso, exatamente. Boa tarde, tudo bem? Boa Como é que tá sua tarde, mãe? Tá boa bem? tarde, Gilson. Já caminhando, né? Na forma como Deus permite. Estamos aqui na torcida. Ah, que bom, obrigada. Boa tarde a todos aos telespectadores da TV Mossoró. Mossoró é governador de Serra Rosada, né, Gilson? É, governador de Serra Rosada, Tibau também está conosco. Um abraço a todos. Um abraço. Olha, vamos aqui, hoje nós vamos falar sobre carrapatos. Como combatê-los, Andressa? Pois é, carrapato é um problema para muita gente, né? Principalmente para quem cria cão. E eu ainda vou além, Gilson. Os criadores de gado também têm muitos problemas com carrapato. Existem algumas épocas do ano, principalmente nas épocas em que passa a época chuvosa, né? Que o capim está verde e alto. Os criadores de gado, eles também têm esses problemas com carrapato. Então, aqui hoje nós vamos conversar um pouco e dar algumas dicas de como você conseguir controlar e até mesmo prevenir esse mal que pode transmitir nos animais de pequeno porte, nos cães, a erliquiose, e nos animais de grande porte, a babesiose, que é uma doença também que causa grandes prejuízos na área pecuária para os produtores. As formas de infestação? As formas de infestação, assim, dos carrapatos, primeiro, o carrapato, ele tanto pode se encontrar no ambiente quanto no animal. Primeiro, ele está no animal para sugar o sangue, alimentar-se, e depois que a fêmea está prestes a colocar seus ovos, ela cai do cão, desce do cão e se esconde em qualquer parte do ambiente. Pode ser uma grama, pode ser em frestas de tijolos, frestas de piso. Ela vai procurar um lugar quente e úmido e seguro para poder colocar os seus ovos. E vale salientar, Gilson, cada fêmea de carrapato põe em média 2.000 ovos. Então o problema é muito maior do que muita gente imagina. É verdade. Então é por isso que as pessoas às vezes dizem assim, meu animal... Eu fui dormir, meu animal ficou sem nenhum carrapato. Amanheceu cheio daqueles carrapatinhos pequenos, daquelas aranhinhas, como as pessoas conhecem, né? E é verdade mesmo, porque essas larvas, elas eclodem dos ovos, e ao eclodir, elas sobem novamente para o cão, ou então para o gado, seja para qualquer outra espécie. Estou falando em gado porque é mais comum, mas pode ter carrapato em caprino, ovino, equino. Sobe para o animal para voltar a se alimentar, e aí completa todo esse ciclo. Então vamos lá, vamos do cão, né? Que é mais comum aqui. Como eliminar o carrapato do cão, então? Primeiro, trabalhar a prevenção. Existem medicações que podem ser usadas mensalmente nesse animal para evitar o carrapato. Isso é muito importante. Para o seu animal que ainda não tem, não espere encontrar um carrapato no seu animal para poder fazer o tratamento. Porque basta um carrapato, como eu falei no quadro passado, basta um carrapato contaminado para poder transmitir uma doença chamada erliquiose, que é uma doença muito séria e pode levar seu animal a óbito. Então, use medicações preventivas mensalmente. Se o seu animal já está infestado com o carrapato, existem muitas alternativas, como os banhos com carrapaticidas, existem as coleiras que que matam o carrapato, porque elas têm produto químico na sua composição. Existem medicações líquidos à base de carrapaticidas também, que são colocados no dorso do animal e que são medicações muito eficientes e seguras, porque aplica-se apenas no dorso, mas ela se espalha por todo o corpo. Mas enquanto se aplica, o animal não consegue se lamber. É uma região justamente que o animal não consegue voltar a cabeça e se lamber e assim se intoxicar. E, primeiro, cuidar sempre do seu animal, né? Não esperar aquela infestação que dá muito trabalho. E muitos cuidados, como nós vamos ver mais na frente, com as intoxicações. Porque normalmente os banhos eles são muito eficientes. Só que às vezes causa intoxicação e aí um problema gera outro problema maior que também pode levar o animal a óbito. Tem que eliminar o carrapato do ambiente, né? Tem que eliminar o carrapato do cão e do ambiente. Porque não adianta só você cuidar do seu cão e não adianta você cuidar só do seu quintal, da casinha, do cachorro ou do ambiente que ele vive. Cuidar do ambiente significa também
colocar carrapaticidas, né, por meio de aspersão. E eu lhe dou uma orientação que quando quando acontecer, quando você for borrifar o seu quintal, o seu muro, borrife tudo. Existem bombas de aspersão que são muito eficientes, então deve-se borrifar parede, tijolos, frestas, areia, grama, enfim, tudo que você imaginar aonde o carrapato possa se esconder. Esse ambiente tem que ser borrifado. E isso de uma forma periódica, pelo menos a cada 6 meses. Mas se você já tem um problema de infestação, deve ser feito inicialmente todo mês. Depois, isso sempre sob orientação médica veterinária, certo? E depois você vai espaçando essas borrifações entre um mês e outro, a cada 2 meses, até ficar a cada 6 meses, de uma forma que você consiga controlar esse carrapato. Ok, a questão do vizinho também, né? Tem que conscientizar o vizinho. Olha, eu não sei se você sabe, você que está assistindo agora, mas o carrapato, ele pode passar de um muro para o outro. Não sei se você teve a oportunidade de ver um carrapato andando pela parede. Ele faz isso mesmo, viu? Só é pequeno, mas é bem ativo. Então, o seu vizinho também tem que estar consciente. Não adianta só borrifar o seu quintal. O quintal do seu vizinho também tem que ser borrifado. Ah, mas eu tenho um cachorro, cuido bem, meu vizinho não cuida. Vai ficar uma coisa pela outra. Então, infelizmente, isso não resolve. Lembre-se também, basta um cão ficar na sua calçada, o carrapato ele pode tranquilamente passar por baixo da porta, por baixo do portão, porque às vezes as pessoas não sabem de onde vem. Outra coisa, Gilson, adubos, as pessoas que gostam muito de plantas, às vezes esses adubos eles são enriquecidos com fezes bovinas. E o carrapato bovino cai nas fezes, cai do animal e fica nas fezes. Essas fezes são adicionadas ao adubo, são transformadas em adubo e são levadas para adubar as plantas na sua casa. Esse carrapato pode vir inclusive no adubo. Então, normalmente esses venenos que matam os carrapatos, eles são extraídos de plantas. Não se preocupe, ele pode ser utilizado, a sua planta não vai morrer se o adubo for borrifado com esse veneno. Eu estou vendo aqui, Andressa, nunca pise ou esmague um carrapato. Isso é muito importante. A fêmea, normalmente é aquele carrapato grande, bem aquele carrapato bola, como é popularmente conhecido. Aquela fêmea ela está cheia de ovos. Se você esmaga ou pisa, a fêmea vai morrer, mas os ovos vão ficar. Então, esses ovos eles vão ficar e vão eclodir. Então, você só fez simplesmente matar a mãe, a fêmea. As larvas elas vão eclodir e aqueles carrapatos vão nascer. Então, você não resolveu o problema. Como fazer? Sempre que você vir um carrapato no seu animal ou no ambiente, pegue um frasco com tampa, coloque álcool e joga esse carrapato dentro, porque o álcool ele desidrata o carrapato e assim o carrapato vai morrer totalmente. Se for uma fêmea, vai morrer a fêmea e seus ovos por desidratação. Então nunca mate. Ali você tampa, guarda num local seguro e aparecendo um outro carrapato, você vai lá e coloca novamente. E outros cuidados também que as pessoas devem ter? Mais dicas. Pois é, outra coisa importante é que se a sua cadela, exatamente, se a cadela está gestante, se o seu cão tem algum ferimento pelo corpo, se o seu animal é um filhote ainda, ou então é um idoso, cuidado, esses animais podem se intoxicar com o uso de carrapaticidas. Então, deve ser criteriosamente feito por um médico veterinário, porque nós sabemos exatamente como esse produto irá ser absorvido ou não. Porque, por exemplo, uma pele ferida, Gilson, a corrente sanguínea está muito exposta. Então, esse produto vai ser absorvido pela corrente sanguínea e isso não é o indicado. Então, o animal vai se intoxicar de uma forma sistêmica, por todo o seu organismo, pode inclusive chegar a óbito. Eu acho que ficou bem claro aí, né? Essas dicas sobre carrapato, pessoal, para tentar combater isso aí. Bom, minha amiga Andressa atende em domicílio, emergência 24 horas, os telefones 8815-5153, 9978-1825, tem o seu blog também, andressasuenia.blogspot.com. Filhotes e pinche à venda. Isso. Qualquer dúvida que você tenha, pode ligar para os meus números de contato ou então mandar um e-mail, andressasuenia@yahoo.com.br, e eu terei o maior prazer em